Eu vim para o Rio hoje para participar do Rio Market. Então, acabei de chegar aqui no hotel, me instalando. Espero que a internet esteja estável e permita que a gente tenha uma boa conversa. Primeiro, fiquem muito à vontade também para fazer perguntas aí durante esse período. Esse é um papo que deve durar aproximadamente 1 hora. Minha intenção é poder expor um pouco, né, o que vai ser abordado no curso Estruturando uma Produção Audiovisual, falar um pouco de mim, da minha experiência, e o que o curso pretende oferecer, né, para vocês. É sempre muito boa essa interação, acho sempre muito vibrante, né? Eu comecei a trabalhar com cinema, ou desejar trabalhar com cinema no início dos anos 90, quando eu estava fazendo vestibular em Brasília, né? E muito interessante, porque estar em Brasília criou uma dificuldade extra para entrar no mercado e realizar as coisas, porque primeiro em 91, quando eu estava entrando na universidade, o Brasil estava fazendo um filme por ano, né? Naquela época, a Embrafilme tinha acabado, então a gente estava completamente sem financiamento. Eu não conhecia até aquele momento ninguém que tivesse segurado uma câmera para fazer um filme profissionalmente. Então, eu era de um outro universo, né? Eu não tinha os acessos, o entendimento. Eu tinha uma vontade muito grande de entrar nesse universo, de contar história. Estar dentro de uma sala de cinema era algo muito significativo para mim. E naquele momento eu estava querendo escolher alguma coisa, ou trabalhar em algo que me realizasse muito. E esse foi o início desse processo, que foi tendo que ser desenvolvido passo a passo, assim, né? Cada conquista foi muito significativa, de informação, de relacionamento, de entendimento de como produzir, como fazer os projetos acontecerem, né? Então, eu busquei em Brasília, não sei se todos conhecem a cidade, mas Brasília tem 60 e poucos anos, né? E teve a sua inauguração e a sua construção já registrada por muitos cineastas. Então, a gente costuma dizer lá que foi uma cidade que nasceu filmada, que está muito próximo do universo cinematográfico, e teve lá o primeiro curso de cinema em universidade pública, e também foi o Festival de Brasília o mais tradicional, né? O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro é o mais antigo em funcionamento que a gente tem hoje no país. Então, sempre houve essa conexão, mas os produtores lá, de modo geral, quando eu comecei a me aproximar desse universo, o que eu ouvia é que era impossível distribuir um filme brasileiro nas salas de cinema, ocupar as janelas. Isso foi se tornando um pouco minha obsessão, vamos dizer assim. A vontade de produzir para estar nas telas de cinema. Para resumir rapidamente essa jornada, o curso de cinema estava fechado, eu fui fazer publicidade na UNB para trabalhar em produtora. Eu sempre desenhei, né? Então a minha primeira identificação social assim era como desenhista. Cheguei a trabalhar como desenhista, fazer animação para publicidade também no início desse processo, mas
eu logo percebi, me aproximando desse universo cinematográfico, que a publicidade ela não me realizava, o filme publicitário não me realizava como eu achava que o conteúdo para sala de cinema e televisão, conteúdo de entretenimento, fosse me realizar. E então eu fiz algumas jornadas, né? Vim ao Rio de Janeiro para fazer cursos pontuais. Lá foi o meu primeiro contato, onde eu comecei a fazer curso de direção de produção, de direção, de roteiro. Comecei a entender um pouco mais desse processo. E alguns anos fui iniciando, comecei a trabalhar. Tive uma oportunidade nesse período de trabalhar como roteirista na primeira produção de séries no Brasil, que a Columbia estava fazendo junto com a Bandeirantes. Eles fizeram uma adaptação de 2 séries americanas naquele período. Eu tive a oportunidade de estar junto dessas pessoas no início desse processo, o que me deu muito entusiasmo e muita energia nesse início. Mas alguns anos depois eu tive a oportunidade, eu soube de uma formação executiva em cinema e televisão que estava abrindo na Fundação Getúlio Vargas, e eu vendi as coisas que eu tinha naquele momento e vim para o Rio passar um ano estudando, e foi aonde eu pude compreender de fato o funcionamento, né? A Ancine estava... Isso foi 2003, a Ancine foi fundada em 2001, e a gente... Então, eu tive professores que eram executivos da Ancine, presidente de grupo exibidor, produtores integrados às maiores produtoras do país. Então, foi uma experiência muito rica nesse processo. Distribuidores importantes. E durante esse processo, eu fiz o meu projeto final foi sobre o financiamento do Cidade de Deus, que tinha sido o principal case cinematográfico, na época era um grande sucesso. E eu pude conhecer, entrevistar e conhecer a fundo esse processo, entrevistando Fernando Meirelles, o Bruno Weiner, que na época a distribuidora na qual ele trabalhava se chamava Lumière, entender o processo com a Miramax, Maurício Ramos, da Videofilmes, enfim. E isso deu início a uma jornada. Hoje eu realizei 7 longas-metragens, alguns documentários e alguns filmes de ficção. O último foi Pureza, não sei se vocês assistiram, um filme com a Dira Paz, que teve nos cinemas agora recentemente, e está agora na Globoplay. Mas no meio desse processo tiveram filmes como Rock Brasília, Era de Ouro, que foi um documentário que foi lançado pela Downtown também. Deixa eu assistir. Sobre Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude, um filme dirigido pelo Vladimir Carvalho, um grande documentarista, em que foi um grande aprendizado, assim, né? Porque diante da oportunidade de produzir um filme do Vladimir, eu estava iniciando minha carreira, eu me propus a estar com ele todos os dias, para acompanhar o processo dele de criação, depois no set de filmagem. Então, além de trabalhar no escritório, eu ia para o set naquele período. Fomos pensando os encaminhamentos, como conseguir uma boa distribuição para o filme. Tinha uma oportunidade incrível, que era estar falando de Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude, e a gente conseguir lançar um produto derivado desse filme, que foi tanto
um CD com a trilha sonora, na época, era um CD, né? A EMI lançou e consegui lançar um box com os 3 primeiros, o primeiro álbum de cada uma dessas bandas na época. Isso foi uma realização muito especial para mim, assim, me senti muito bem nesse processo, e a gente veio um pouco depois, a gente lançou um filme chamado O Último Cine Drive-In, que é um filme rodado em Brasília, que se passa nesse drive-in, que na época era o último da América Latina, período pré-pandemia. Legal, Renato. E é um filme que ganhou um concurso da Netflix no voto popular e foi lançado em 190 países nesse processo, ganhou muitos prêmios internacionais. Depois realizei um filme que o Renato acompanhou mais de perto, chamado e trabalhou, colaborou com a gente na produção, que foi Uma Loucura de Mulher, com a Mariana Ximenes, uma comédia romântica, que também, esse filme, ele trouxe um desafio muito interessante, muito grande. Eu estava com 40 anos naquele momento, meu desejo era dirigir filmes, eu vinha me dedicando a aprender produção, produzindo para outros diretores, tentando aplicar o método que eu vinha aprendendo, né? Meu senso de percepção das coisas, de organização, de estratégia para articular distribuição, financiamento, botando a serviço das outras pessoas e, com isso, aprendendo a desenvolver, né, a produção. E, nesse momento, eu entendi que era a hora de fazer o meu filme, de dirigir. Se não fosse ali, eu não sabia se eu ia ter uma segunda oportunidade, enfim. E o desafio foi, para o meu primeiro filme como diretor, fazer um filme de orçamento que girava em torno de 8 milhões de reais, com um grande elenco, com uma equipe técnica muito qualificada, que tinha feito alguns dos grandes filmes brasileiros. E isso não foi nada simples, porque a gente tinha... normalmente, essas pessoas se envolvem com projetos que eles podem confiar no resultado final, na entrega, né? Então, conseguir financiamento para esse filme, conseguir uma boa distribuição para esse filme, e a colaboração desse elenco maravilhoso e de profissionais incríveis como o Renato, que está aqui. E não, verdade, Renato, verdade. Foi assim algo que me envolveu dia e noite, e foi muito marcante na minha formação, que eu pretendo passar para vocês nesse curso, porque eu também fui entendendo e desenvolvendo mais fortemente o que eu chamo hoje de princípio do valor percebido. É uma espécie de método que eu desenvolvi para a condução de uma estruturação, que é o conceito do valor percebido. A gente tem, quando a gente vai realizar uma obra, naturalmente a gente está ali porque acha que é relevante aquilo que a gente está fazendo, que é uma boa história, né, que vai ficar um bom filme. E você tem todas as justificativas para estar lá fazendo, né? Mas você precisa... Ninguém faz cinema sozinho. E você precisa de grandes recursos para você ter uma obra bem acabada e que ocupe as principais janelas de exibição. Que as pessoas assistam, tenham acesso, né? E, para isso, você precisa entender
o que essas pessoas, o que esses grandes talentos têm como valor para eles. Por que eles fariam um filme? Por que eles fariam o seu filme? No meu caso, naquele momento, eu não era um valor percebido para eles, porque eu não tinha realizado, eu não tinha dirigido outros filmes. Então, eu não era o motivo para eles estarem nessa obra junto comigo. Nesse universo, tanto financiadores quanto produtor, equipe, quanto elenco, eu não tinha uma relação pessoal com nenhum deles naquele momento. Então, isso tudo foi um processo de construção, de entendendo o que era valioso para um e agregando a produção para que eles pudessem se integrar. Eu vou dar um exemplo rápido aqui desse processo, para que vocês possam compreender qual é o olhar, né, que eu costumo desenvolver. O filme Uma Loucura de Mulher, eu queria dirigir, primeiro desafio, e queria me relacionar com profissionais em Los Angeles, porque eu queria contar uma história universal. E eu queria aprender com aquele processo. No meio da minha carreira, eu conheci uma produtora em Los Angeles e trouxe ela para o Brasil num determinado período por uma conferência no Festival de Brasília e a gente ficou se correspondendo e foi muito rico para mim esse processo. A Jane Kagan me apresentou muito do universo de Los Angeles, ela é de uma família que cresceu em Los Angeles, ela foi produtora do Michael Douglas, conhecia muito sobre o universo. Mas eu mostrava meus roteiros para ela e ela não achava valor, não se mobilizava por nenhum deles. Até que um dia ela me mandou uma mensagem dizendo: Marcos, eu li um roteiro que eu gostei muito. Foi escrito por uma canadense que adora o Brasil. Queria que você lesse. E quando eu li o roteiro, ele parecia muito com o primeiro roteiro que eu tinha escrito. Tá? Até aquele momento, eu tinha escrito uns 5 longas-metragens já. Filmes que não tinham sido produzidos. Mas eu percebi que aquela história dialogava com o universo e com o que me interessava falar. E aí eu falei: Jane, eu vou conversar com ela. Aí negociei esse roteiro, porque eu identifiquei que aí era uma forma de eu ter a colaboração da Jane nessa história. Muito bem. Eu comecei a trabalhar esse roteiro, novas versões desse roteiro, para ele se aproximar do que era a história que eu queria contar efetivamente. Depois, com isso, eu consegui que a Jane me ajudasse a contratar um consultor visual que se chama Bruce Bloch, que é um grande produtor de comédias românticas que foram bem-sucedidas no mundo inteiro. Então, por meio da Jane, que tinha me apresentado ele em alguns desses momentos anteriores, né, idas anteriores minhas a Los Angeles, o Bruce topou entrar no filme e eu trabalhei com ele diariamente lá por 1 mês e meio, que foi um processo assim transformador. Mas o que aconteceu? Quando eu voltei para o Brasil, não era mais o Marcos querendo fazer um filme, era um Marcos que tinha suporte, que tinha um roteiro que tinha sido desenvolvido por uma roteirista canadense, que tinha uma produtora experiente em Los Angeles apoiando ele, e tinha tido a consultoria visual de um grande produtor
americano com resultado. Ele tinha participado do Melhor é Impossível com Jack Nicholson, ele tinha sido um dos principais produtores do Alguém Tem que Ceder, não sei se vocês lembram desse filme, também com o Jack Nicholson e a Diane Keaton. Enfim, filmes do gênero que eu estava querendo produzir. Então, a partir desse processo, eu consegui uma distribuidora. Primeiro, eu consegui um produtor executivo muito experiente. Quando, com esse pacote, o produtor executivo topou vir trabalhar comigo, aí as pessoas já não tinham mais razão para ter dúvida se o projeto seria entregue. Né? Porque enquanto eu estou fazendo pela primeira vez um projeto desse tamanho, as pessoas ficam com dúvidas se o cara vai entregar. Então, quando eu trouxe o produtor executivo para o projeto, junto com esse histórico, ele tinha um planejamento com pessoas de muita experiência e de resultado. Tinha uma produção executiva agora sólida. Aí, ao apresentar para uma distribuidora grande, ela quis conhecer o projeto e topou entrar. Quando eu tive a distribuidora, eu consegui conquistar a Mariana Ximenes para vir fazer a protagonista. Quando a Mariana estava no projeto, e isso foi um processo desenvolvido junto com uma amiga produtora no Rio, a Lara Guaranis. Quando a Mariana veio, aí a gente conseguiu ampliar a nossa possibilidade de trazer um grande elenco para o filme, porque isso tudo soma valor percebido. Cada etapa dessa foi crescendo o valor percebido daquela obra para os talentos que precisavam vir ainda, para os financiadores, enfim, toda a cadeia. Né? No final, a gente teve, inclusive, uma música da Anitta como a música principal do filme, dentro das nossas condições de orçamento, na época. E a Anitta promovendo nas redes, e eu não a conhecia. Né? Então, esse foi um processo muito, muito especial em todos os contextos. Essa música, o filme se chama Uma Loucura de Mulher, ela tinha lançado esse clipe que se chamava Essa Mina é Louca. Então, tinha algumas coincidências que fez a gente contar essa história bem estruturada. E o que é mais importante desse processo? Que tudo isso que foi sendo negociado e construído, isso preservou o que era importante para mim nessa jornada. Então, isso é muito importante. Quando você vai realizar um filme ou uma série, enfim, quando você vai se envolver na estruturação de um projeto, uma coisa que você não pode abrir mão é de que as tuas razões para fazer aquele filme se preservem do início ao fim. Porque senão não faz sentido. Você vai botar muito tempo da sua vida, muita energia, vai correr riscos importantes. Então é importante que aquilo valha a pena e que você tenha consciência do porquê você está fazendo aquela obra. Agora, todo o resto, aonde você vai chegar com o seu projeto, a quantidade de pessoas que vão ter acesso, vai depender da tua capacidade de reunir os melhores talentos para trabalharem com você e negociar, entender o que é valioso para eles e abrir espaço para que eles extraiam do filme esse valor sem comprometer o que é importante para você.
na prática. Produzir é negociar. Produzir é entender quem é você, de onde você está partindo, aonde você quer chegar e como é que a tua capacidade de montar uma estratégia e de negociar essa jornada com cada um desses parceiros que vão estar com você, né? A gente, não sei se é o caso, provavelmente não é o caso de todos vocês. No Brasil, a gente tem muitos diretores que são realizadores, que são produtores também, que também escrevem. Mas a gente também tem produtores que só produzem, né? Mas, em todos os casos, o que eu comecei a observar nessa jornada é que, nacional ou internacionalmente, o diretor que consegue ou que se envolve na escrita do roteiro e na produção do filme, que se abre para entender do que depende uma produção, por que um filme é financiado, por que um filme é distribuído. Esse cara, normalmente esses nomes, eles se destacam na jornada. Uma carreira bem-sucedida, na sua maioria, acaba estando nas mãos desses profissionais com uma visão mais ampla. Você pode pegar muitos casos, né? Desde Coppola, a própria Sofia, filha dele, você pega o Nolan, você pega, enfim, diversos, o Vladimir Carvalho, diretor aqui, né? o Cuarón, o Almodóvar, são todos diretores que conhecem profundamente a narrativa cinematográfica e a dinâmica de produção. E é isso que eu fui reunindo em informação ao longo dos anos. Meu último filme foi o Pureza, como eu falei, que foi uma experiência também bastante diferente. Foi meu primeiro filme de uma história baseada em fatos reais, primeiro filme de ficção, com Dira Paz, também um grande elenco, mas que misturou, trabalhou com uma equipe muito grande também do norte do país, Belém, Marabá, integrou com Rio de Janeiro, com São Paulo, com Brasília, com Los Angeles. A trilha sonora foi produzida por um compositor da indústria norte-americana. Foi distribuído pela Downtown Filmes e fez uma linda jornada, porque também integrou 93 organizações. O filme conta a história de Dona Pureza, que é uma mulher que está viva ainda, mas que no início dos anos 90 foi buscar o filho desaparecido sozinha, descobriu o trabalho escravo, veio denunciar em Brasília e transformou a história do país, porque a partir daquele momento o Brasil reconheceu que havia trabalho escravo e criou os primeiros mecanismos de combate. Então, esse é um filme completamente integrado ao universo do entretenimento. Então, ele foi lançado em 140 salas, depois passou pelas plataformas de aluguel, chegou a Globoplay, já com contrato fechado para passar na TV aberta, na Globo. Não é um filme Globo Filmes, e ele circulou por 35 festivais, se não me engano,
teve 28 prêmios e a participação intensa da sociedade civil. Então, foi uma outra experiência muito interessante, mas que se alinhavam ao propósito daquele filme específico. 93 organizações que trabalham no combate ao trabalho escravo, no seu dia a dia, passaram a colaborar com o filme e depois desfrutar do resultado do filme para a realização do trabalho deles. Renato, pode falar, você está sem som. Oi, agora estou me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu acho também que teve uma coisa da repercussão não só do roteiro, mas também do sucesso que foi do boca a boca, que a gente chama o boca a boca, é o que conta, né? Que ajuda muito. E esse boca a boca teve um grande assim, foi o que impulsionou, você não acha, não? Eu acho que o boca a boca é importantíssimo, mas se ele tem um alicerce, Sim, claro. ele está acessível, né? Ele chega também com um suporte de comunicação. Você potencializa o boca a boca. Claro. Então, em qualquer perfil de projeto que você tenha, seja um documentário pequeno, seja um longa de ficção numa perspectiva social, filme baseado em fatos reais, ou entretenimento puro, você tem que entender qual é o filme que você tem e procurar criar as condições para que, se ele se comunica bem com o público, ele consiga alcançar o máximo resultado possível. Ele consiga, enfim, chegar ao seu potencial, né? Que eu acho que essa é a grande realização de um produtor, né? Cada um de nós que está aqui e está pensando o cinema e que está se propondo a realizar e produzir, está dedicando sua vida, seu tempo, tenho certeza que estão buscando o melhor resultado possível com essa energia toda colocada. É muito gostoso quando num trabalho a gente aporta um tanto de energia e ele dá para a gente de volta uma quantidade muitas vezes maior do que foi aplicado. Tem projeto que a gente põe muita energia e ele não dá nada de na praia. Né? Então, se você faz desses projetos 1, 2, 3 vezes, é possível que você não faça uma quarta, né? Porque ele já tirou tudo que você tinha. Ele te consumiu. E como isso é uma oportunidade muito valiosa, como eu considero a realização audiovisual algo muito especial mesmo para um país, algo capaz de trazer integração, trazer envolvimento, autoestima, trazer... Mudar o momento, né? O quê? Mudar um momento. Mudar um momento, é isso. Ele é transformador, né? Uma história nos cinemas, depois na televisão, e aqui as pessoas poderem conversar sobre aquilo, se reconhecer naquela tela. Tem algo de muito especial nessa operação, né? Então, eu considero muito importante, e esse foi o drive da minha carreira até aqui, né? E está sendo ainda. Tem muita coisa para ser realizada. O que eu busco? Eu busco fazer filmes aqui no Brasil para circularem amplamente no mercado internacional. Eu já tive meus filmes circulando em festivais internacionais, sendo premiados, distribuídos em determinadas janelas.
mas eles não considero que eles tenham tido uma ampla distribuição ainda. Tiveram vários países em que eles foram distribuídos, Polônia, China, Estados Unidos. Agora, a ampla distribuição eu estou buscando ainda e faz parte dessa jornada. Então, além dos projetos que eu realizei, tem os projetos que estão em desenvolvimento, que eu já tive com eles em vários mercados internacionais, em Berlim, no AFM, no American Film Market, tentando negociar, entendendo o que os produtores, distribuidores estão buscando, o que eles falam sobre esses projetos. E a minha intenção, aqui nesse curso que a gente vai fazer a partir da semana que vem, é poder compartilhar isso com vocês. É poder, a partir de uma estrutura que vai, como vocês devem ter visto no site, né? Que vai abordar desde o momento da ideia, de pensar a ideia, o desenvolvimento, o empacotamento, quando você reúne os talentos, a captação de recursos, a pré-produção, a produção, a finalização, depois a distribuição desse filme, a exibição, e depois que ele foi distribuído, foi visto pelos outros, ele segue um patrimônio teu, né? A gente entender que todas essas etapas, elas estão intimamente ligadas. A gente não consegue que um filme seja bem distribuído se você não entendeu esse projeto na hora que você definiu o filme que você ia fazer, antes mesmo de desenvolver. O desenvolvimento, se ele é feito já com o entendimento de onde ele deve ser distribuído para alcançar a tua expectativa, para transitar onde você deseja que ele transite, ele deve conter já os elementos que vão dialogar com esse universo de distribuidores, de exibidores. Junto com isso está o pensamento do financiamento. Porque se você sabe que esse precisa, para ele realizar a jornada que você quer realizar, ele precisa ser distribuído por determinada distribuidora, você sabe que você tem que entregar um valor de produção específico, que talvez precise levantar mais recurso. A gente tem períodos que tem um financiamento um pouco mais simplificado, mas no momento a gente está num período onde o dinheiro está mais escasso para financiar. Então, esse pensamento... Vai mudar, hein? Vai mudar. Vai mudar, hein? Esse pensamento... A pesquisa deu 51 para 45. Acabou de sair. É isso aí, Renato. E a gente tem, cara, que em qualquer contexto a gente tem que aprender a converter a oportunidade em resultado para os nossos projetos. Então, esse é o propósito do curso, tem um propósito de que cada um de vocês consiga realizar o máximo do potencial de cada um dos projetos que vocês têm na cabeça, na mesa, né, que vocês estão se dedicando, e fazer, tanto do ponto de vista de projeto, quanto do ponto de vista de carreira, uma jornada muito bem sucedida. Uma jornada que consiga alcançar o máximo do potencial do projeto, do público potencial para ele, e te realizar, né? Foram muitas experiências nesse processo, com filmes de médio para grande porte, como Uma Loucura de Mulher, como Pureza,
filmes de orçamento menor, como O Último Cine Drive-In, como As Vidas de Maria, que foi o primeiro filme que eu realizei, como documentários, né, como Rock Brasília, como Félix Varela, que é uma outra história, outro contexto. Mas eu queria abrir aqui para vocês, se vocês tiverem questões, curiosidades, que vocês queiram saber aí sobre o curso, fiquem à vontade. A curiosidade é enorme, né? Porque eu tenho um sonho de fazer um filme de dança, né? E acho que é a coisa mais difícil do mundo. Uma coisa é você fazer videodança. Outra coisa é você formatar um roteiro, né? Assim, o último que a gente viu foi um filme do Gaga, do Onari Nahari, que ele fez um filme biográfico. Mas não queria fazer um filme biográfico. Mas eu sei que é difícil, é um mercado mais difícil ainda. Mas também se cola, vai embora, né? É isso. É isso. O processo, Renato, é esse. Primeiro, você tem algo muito valioso, que é um propósito claro, né? Você sabe o que você quer realizar. E a busca... O problema é que eu não sei como realizar, entendeu? Eu, inclusive, tenho elementos que pessoas que dançaram, que sabem, fizeram faculdade de cinema e que sabem e que já trabalham comigo há anos e que filmam, já fazem os vídeos, videodança, que eu chamo de videodança. Mas a chegar um longa ou um documentário, não sei, assim, tenho ainda estou tateando ainda nessa ideia. O meu propósito é te ajudar nisso. É que você possa ter um pouco mais de clareza nesse universo, que você tenha a capacidade de se afastar um pouco do teu projeto e entender ele dentro de um contexto, dentro de um mercado, de uma dinâmica completa, que você consiga entender a cabeça de quem vai se envolver com ele na criação, no financiamento, na distribuição, e você consiga partir com um projeto com um potencial, com uma probabilidade de ser bem distribuído e de ser muito visto, maior do que se você partisse simplesmente na vontade. É difícil. Sim, eu fiquei super interessado, quando a gente já se conhece, né? Porque eu estou com esse desejo, mas assim, eu já trabalhei em vários filmes, já fiz um filme de dança, inclusive até na Lamarca, fiz algumas participações com Carvana, em filmes dele, mas não um filme de dança, assim, o último, esse que eu fiz, que foi a direção da Tânia, era um filme de dança. Mas não é essa a minha... Eu quero fazer uma coisa mais contemporânea. Só a dança mesmo, entendeu? Não contar uma historinha linear. E aí por isso que eu me interessei muito por esse curso. Isso aí é o que você vai precisar identificar dentro disso que você quer, qual é a essência que realmente é importante para você. E aí... Tá, isso eu já sei. Aí, preservando essa essência... Isso tudo. Pois é, preservando essa essência, a gente vai ter que olhar para as estruturas que vão precisar estar junto com você e considerar, né, passo a passo, o que você pode integrar do que é importante para eles. Se você conseguir fazer isso bem feito, você vai ter um projeto muito bem estruturado, com potencial de resultado altíssimo. Não tem... cada projeto, a indústria cinematográfica, ela é muito vibrante e muito especial, porque
você não tem essa coisa de você faz um protótipo e depois reproduz em todos. Cada filme, cada projeto, ele é arriscadíssimo, né? Ele pode não prosperar, o momento é muito dinâmico, as pessoas estão interessadas por uma história no momento, deixam de estar logo em seguida, né? Perde apelo, são muitos fatores que envolvem. Às vezes o país que você está, o elenco que você compõe, tudo isso vai influenciar nesse processo. Então, é um processo de pensamento muito dinâmico, que a gente não pode trabalhar fórmulas para que isso aconteça, sabe? Tem que trabalhar o máximo do nosso propósito junto com o entendimento do funcionamento dessas etapas e das melhores práticas para que você possa, dentro da tua visão de realizador, conseguir e terminar esse processo sabendo que você fez um projeto inteiro, que você teve inteiro nesse projeto e que ele se realizou, né? Se ele vai ser um grande sucesso, vai depender de muitos fatores, inclusive do teu envolvimento, da tua energia e da tua visão, né? Mas é fundamental que você conheça todos esses elementos que fazem parte de uma realização cinematográfica, que viabilizam a realização cinematográfica e que vão dar a possibilidade dele chegar e estar acessível para o público no final. Isso que eu te falei é um sonho, na verdade, né? Assim, eu tenho conhecimento dos espetáculos. Os espetáculos sempre me dão um bom resultado, né? Uhum. Mas o cinema é outra coisa. E é uma área que eu assim, já tive, mas não tenho esse conhecimento. Por exemplo, tudo que você falou aí foi bem esclarecedor nesse sentido de quantas áreas a gente tem que, né, pensar junto, né? Quantas coisas, não é só o artístico. Exatamente. Exatamente. E quem vai estar junto com você, né? Essa coisa de conseguir reunir os melhores talentos, se doando para a história que você quer contar. Você fala os talentos que você diz são fotógrafo, do cinema, não diretor de arte, maquiador, figurinista. Não, isso aí é fácil, né? Essa aí a gente já tem essa experiência. O problema é a direção de fotografia, um bom diretor que você jogue junto, né? Assim, E que se integre nesse diálogo, que vai ter que dialogar com o financiamento, com a distribuição. E com isso tudo que você falou, que a gente não tem, não tem essa noção, entendeu? Assim... É por isso que a gente está aqui, Renato. Claro. E é por isso que eu me interessei. Na hora que você jogou a ideia, eu falei, agora eu vou aproveitar. Que legal, que legal. Espero que você consiga realizar. Por favor, quem que está falando? É a Gabriela, tudo bom? Oi, Gabriela, tudo bem? Pergunta, você acabou usando, você fez a música do Loucura de Mulher nos Estados Unidos. O que te levou a usar um compositor lá, no teu processo decisório? Do Pureza, tá? Perdão, foi do Pureza, perdão. São muitos fatores, Gabriela. Assim, como eu te falei, eu pessoalmente fico buscando aprender com cada projeto, né? E aprender o máximo que eu posso. E como o meu propósito é fazer filmes no mercado internacional, aqui no Brasil, para o mercado internacional,
eu tenho esse processo de eleger o que é o meu propósito, entender o que eu não quero abrir mão aqui nessa jornada e me abrir, e com isso eu consigo me abrir, ou até me proponho a isso, para outros olhares. Nesse caso, era muito importante, como a gente estava tratando de uma personagem desconhecida, um personagem forte, com uma história forte, uma mãe procurando um filho, né? Que mudou a história de um país, que revela algo que muita gente não conhece, que é o trabalho escravo contemporâneo. Mas é uma história desconhecida, às vezes, de um tema incômodo para as pessoas. Então, quando a gente pensou na possibilidade de ter um compositor americano, porque era um compositor que tinha, do ponto de vista da vivência, dessa linguagem, da trilha sonora, num universo de entretenimento muito madura, tinha feito muita coisa lá. E a trilha é comunicação, né? A gente estava buscando essa comunicação simples, direta, que as pessoas se identificassem com a personagem principal e que o filme fosse universal, que ele pudesse transitar dentro e fora do Brasil. Então, cada escolha é uma hipótese que a gente cria e a gente decide em algum momento, né? E, nesse caso, a gente resolveu experimentar a trilha sonora, produzida com uma orquestra sinfônica, gravada num estúdio lá, claro, houve uma escolha de um compositor que tinha os elementos na sua criação que dialogavam muito com a visão do diretor, e era um cara muito sensível. Um cara que, ao conhecer a história de Dona Pureza e do filme, ficou profundamente imobilizado, e a gente entendeu que ele estava disposto a inventar algo diferente do que ele tinha feito até aquele momento, né? A andar o quilômetro extra. Então, é um pouco o que foi o que nos levou a fazer com ele. Obrigada. Por que você perguntou isso? Soa para você como algo impróprio, assim? Você... Não, de maneira alguma. É mais essa questão pragmática de estruturação de um projeto, os talentos que você acaba atraindo, eventualmente pode te ajudar na distribuição ou aumentar o interesse pelo projeto. Então, eu vi que você já... no projeto anterior, que foi Uma Loucura de Mulher, você já começou trazendo gente de fora para dentro e, com isso, você acabou chamando a atenção de pessoas boas aqui dentro do Brasil que resolveram entrar, e isso acabou trazendo mais talento. Então, esse conjunto, essas variáveis todas que você vai juggling, né, que é pratos chineses que você vai trabalhando para ir trazendo talentos para ter um projeto bacana. Eu vi que você fez isso no anterior e agora no Pureza você acabou trazendo um compositor. Era mais para entender dentro dessa parte pragmática para atrair visibilidade, se era só para atrair visibilidade ou se era com relação ao fato, por esse projeto específico, essa pessoa seria a pessoa que melhor poderia fazer pelo filme, que no final foi o que você me disse. E não foi um único, né, elemento assim. Então, você vê que, dentre as escolhas do Pureza, teve a distribuidora Downtown Filmes, a gente teve o Afonso Beato como produtor executivo, que é um diretor de fotografia, um grande diretor de fotografia brasileiro, com uma carreira internacional
muito consolidada. Ele fez a direção de fotografia de 3 filmes do Almodóvar, né? Um filme do Stephen Frears, uma longa jornada. Tudo isso foi se compondo, né? Dira Paz como protagonista, contracenando com trabalhadores reais, com ex-escravizados, né? Então, tudo isso vai se compondo dentro de um discurso. O que é importante que seja percebido é que cada filme ele demanda uma estrutura diferente. Não funciona, na minha visão, a gente trabalhar com um formato único, uma lógica única. A gente tem que ser capaz de olhar para aquele filme, aquela história que precisa ser contada, entender qual é aquela história, entender quem é você que está realizando e construir esse diálogo a partir dessa percepção inicial. Isso que é a delícia desse processo, né? Que exige percepção, diálogo constante, do início ao fim, até o último dia do lançamento. Você está avaliando, pensando e encaixando, né? Buscando extrair buscando identificar as oportunidades que se apresentam e extrair as melhores oportunidades para a sua obra. Alguém mais tem alguma pergunta? Estamos chegando no fim do nosso papo. Fiquem à vontade. Então, deixa eu fazer uma pergunta. É que você fala de um monte de coisas, mas o que eu acho que eu fico no artístico, né? Ainda fico batendo assim, quer dizer, pode ser uma visão minha, mas o que mais me chama a atenção é a história dela com os trabalhadores, com as pessoas que foram escravizadas. Eu acho que o artístico é o que leva, que dá condições para todo esse aparato que você falou, para todas essas estruturas. Claro que pode ser que eu tenha uma visão poética das coisas, porque eu faço teatro, assim, né? Eu estou envolvido com uma outra área, apesar de ter feito cinema bastante. Não bastante, mas pouco, bem pouco. Mas eu acho que é partir dessa ideia. A ideia que vai trazendo essa onda de pessoas que vão se interessando, que vão abraçando. E eu sei que tem esse lado comercial, que tem que se pensar, você tem que pensar na distribuidora, você tem que pensar... né, que quando você vai, tem que ir a todos os lançamentos em todos os cinemas. Eu sei que é super importante, entendeu? Estar lá. Eu fiz esse trabalho, né, de estar ir a São Paulo, ir ao Sul e tá acompanhando, né? E isso que você falou é bem importante, é ver onde você pode dali tirar para uma próxima, para o próprio filme, né? O que eu acho que é importante, Renato, é ter consciência de que não existe um caminho único, não existe o certo, né? E você, na verdade, vai estar preparando a tua mente e o teu trabalho a partir do que você é para tentar que cada um desses recursos escolhidos por você tenha a possibilidade de ter o máximo da sua manifestação. Então, você falou no artístico, da Dira. A Dira recebeu muitos prêmios de interpretação, né? Me emociona muito o trabalho dela nesse filme. Sim, a mim também. Mas eu acho que também tem, antes da Dira, claro que ela, a grande atriz, é o grande nome, ela que traz, que encabeça tudo, mas a ideia é que Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, tudo que esteve envolvido
O local em que foi feito, que a gente decidiu fazer, a locação, a equipe que estava maquiando a Dira, o fotógrafo que estava envolvido. O diretor de fotografia, que é importantíssimo no filme. Tudo isso fez com que o elenco que contracenou com a Dira foi também um pouco responsável por ela entregar aquele resultado todo para a tela. Você entende? Entendo, claro. E considerar essas questões, a própria escolha da Dira, né? Quando você vai fazer uma seleção de elenco. Fora o biotipo, você vê, a Dira é uma paraense que conhece aquela realidade, aquela região, que foi presidente e é presidente de uma organização que atua no combate ao trabalho escravo. Ela já conhecia a história de Dona Pureza. No nosso entendimento, além da grande atriz que ela é, o envolvimento dela era grande. Esses outros envolvimentos teriam muito a agregar na história. Então, uma escolha específica dessa história foi misturar ficção e realidade de uma forma muito integrada, né? Isso está em todos os elementos do filme, se for ver. Escolhas, né? E no final você tem um resultado. Mas a grande brincadeira é essa, não tem uma história correta. A intenção é realmente poder compartilhar um pouco dessa metodologia que foi construída nesses 20 e tantos anos de mercado, alguns projetos muito especiais, muito interessantes, e poder compartilhar de uma maneira que você possa concretizar o teu sonho, né, a tua vontade, o teu projeto, da forma consciente de cada etapa e não deixando passar, porque eu acho que o grande problema, o grande risco é você se entregar, você fazer com a melhor das tuas intenções, mas cheio de pontos cegos no teu caminho, né? E aí, certamente, se você está cheio de pontos cegos, você vai fazer escolhas que não vão favorecer o sucesso do teu projeto. Certo. Então, esse é o nosso ponto de partida. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Quem está falando? Valéria falou. Oi, Valéria. A escolha da Dira, quando você teve um projeto em mão, era um projeto para a Dira ou a Dira chegou ao projeto? Entende a minha pergunta? Boa pergunta é essa, né? Não entendi bem, porque pode ter várias interpretações. Quando você tem um projeto, na sua concepção do projeto do Pureza, você, quando teve o projeto na mão, você imediatamente pensou na Dira, ou a Dira, por acaso, chegou ao projeto? Entendeu? Ou era um projeto... Nem outro. Não? Nem outro. Foi uma construção. Tá? Ela não era... não foi a primeira opção, assim, a gente não entendia, não tinha clareza de que era a Dira, a gente não tinha uma relação próxima com a Dira, admirava muito o trabalho dela, e ela, claro, estava entre as possibilidades desde o início. Agora, foi essa investigação, esse diálogo, né, entre eu, diretor, depois o Afonso Beato, depois percebendo, né, o momento, percebendo, conhecendo um pouco mais cada uma das nossas possibilidades para o elenco, porque a gente começou a mergulhar nessa investigação, foi ficando claro que a protagonista precisava ser a Dira.
E a gente... E aí, quando a gente fez o convite para ela, sim, a gente já estava convicto. E ainda teve a possibilidade dela não fazer, porque ela estava com a agenda muito complicada na Globo nesse momento. E aí o início do filme das filmagens foi adiada num primeiro momento, não lembro exatamente o que aconteceu, mas talvez uma liberação de parte do recurso, mas enfim. E aí, quando o filme foi ser produzido, a gente avisou a ela e ela estava numa janela perfeita, e aí tudo funcionou, né? Ok, tipo, fadada ao sucesso, né? Mas a pergunta dela foi ótima. Obrigada. O cinema nos dá esses prazeres, assim, Valéria, da gente ter essa sensação. Enfim, eu imagino que você tenha experiência e tenha vivido coisas fantásticas aí no meio também. Mas o cinema ele tem essa coisa de nos dar a sensação de que está em sincronicidade, né? As coisas estão se encaixando, tem uma força maior conduzindo isso tudo. Eu chamo de Nossa Senhora do Cinema. Olha que em teatro também existe isso. É isso aí, gente. Bom. Só uma pergunta, a última. Conta pra gente só de tudo assim que você viveu, que é uma trajetória bastante longa, com vários projetos. O que você acha que foi o mais difícil para você? Todas são difíceis. É difícil a pergunta, né? Mas são dificuldades diferentes, desafios diferentes. E todas tiveram dificuldades gigantescas. Algumas que envolvem uma preparação psicológica, inclusive, né? Para se ocupar aquele espaço, se propor a fazer aquilo. Outras que são de dificuldades práticas do set mesmo, como Pureza, que a gente já estava com toda a equipe em Marabá e teve uma greve de caminhoneiros e a gente tinha que transportar todo o equipamento de luz de São Paulo para Marabá pela estrada. Então, dependendo de como a gente conduzisse isso, a gente ia perder semanas das pessoas já lá, então gastando um dinheiro gigantesco que a gente não tinha e diminuindo a probabilidade da gente conseguir fechar as filmagens que a gente precisava fechar. Então são dificuldades diferentes. Mas é isso, todo projeto tem dificuldades incríveis, porque normalmente são universos com os quais você não se relacionou antes. Teve um filme que eu fiz, o meu segundo longa-metragem, que foi um documentário dirigido pelo Renato Barbieri também, chamado Félix Varela. Um filme filmado praticamente todo fora do Brasil, sobre um padre cubano, um filme biográfico, um documentário. Eu não tinha a menor ideia de como fazer. O Rock Brasília. Uma responsabilidade, um peso nas costas, porque você tinha... Estava produzindo para o Vladimir Carvalho, que era considerado o maior documentarista vivo do Brasil, com uma carreira. Como opinar e ajudar a tomar a decisão sem macular o olhar dele e a força narrativa dele, e sem distorcer o que é a obra do Vladimir Carvalho. Além disso, tinham essas bandas com milhões de fãs, né? E a gente ia contar essa história. Então, um peso muito grande ali de tratar esse tema e de conduzir
Uma loucura de mulher. O último Cine Drive-In, um diretor talentoso, tinha feito o primeiro curta-metragem dele 10 anos antes, com uma história super bonita, sensível, e que a gente tinha interesse que ela se universalizasse. Mas sempre que você produz um diretor, todo esse cuidado de conseguir trazer de fato a visão dele para o projeto, né? De produzir, trazer estrutura sem macular o que é o propósito primeiro dele, sem quebrar o sentido dessa jornada, dessa vivência. Numa Loucura de Mulher, dirigir um primeiro filme desse tamanho, né, com essa perspectiva de visibilidade, com esse elenco, um desafio psicológico também imenso, né? Imenso. E por aí vai, e individualmente, em cada dia é um desafio diferente. Eu não sei te dizer o que foi o mais difícil, mas foram especiais de serem enfrentadas as dificuldades. Foram bem Depois interessantes. que passa, né? Mas isso, assim, sabe? Acho que serviram todos eles como escolas. Eu considero que, assim, foram uma nova faculdade, um novo mestrado completo ali naquela vivência. E que eu procuro compartilhar, sabe, Gabriela? Eu tive a oportunidade já de estruturar um curso de cinema em Brasília, um curso superior de cinema. Em 2007, a gente fez isso numa universidade privada, curso do IESB, que é um curso que cresceu muito e segue formando gente até hoje. Tive a oportunidade de fazer várias oficinas, às vezes no roteiro, às vezes na produção, às vezes na direção. E me empolga muito assim essa troca, faz parte da minha forma de ver o cinema. Eu comecei produzindo para outros diretores. Eu até hoje, além dos meus filmes e dos meus projetos, eu trabalho produzindo para outros diretores, fortalecendo, compartilhando o máximo dessa informação, né? Cada um tem o seu entendimento e vai fazer a sua história. Mas eu acho que realmente é um olhar e um método que tem dado muito resultado. Todos os filmes que eu realizei até o momento tiveram sua distribuição, chegaram às janelas, foram financiados na integralidade, por várias fontes de financiamento, né? Não foram filmes com uma única fonte de financiamento, às vezes de um edital, né? Então, tudo isso eu acho que é uma missão importante, assim, poder compartilhar, porque é muito valioso quando as pessoas se manifestam, se expressam. Eu acho que isso, a gente tem que cavar mais essa possibilidade cada vez mais no nosso país. Parte do que teve envolvido na minha jornada foi a luta para que o Brasil inteiro pudesse produzir, para que a gente pudesse ter filmes do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, né, recebendo recurso, se integrando com canais de distribuição, de exibição, e por aí vai. E, enfim, é um pouco disso. Feliz com a presença de vocês aqui hoje. Tomara que vocês tenham se inspirado. Se vocês tiverem interesse, serão muito bem-vindos no curso que começa segunda-feira, na ABC Cursos de Cinema. A ABC está fazendo um trabalho maravilhoso de formação de profissionais, tem se estruturado também para integrar cada vez mais esses profissionais ao mercado, também é uma lacuna.
né? Então, eu me identifico muito com esses propósitos da ABC e, se me derem esta oportunidade, assim, vai ser um prazer conhecer mais cada um de vocês, o projeto de vocês e poder ajudar aí nessa jornada. Foi um prazer. Valéria, você está mutada. Você falou alguma coisa, mas eu não ouvi. Falei prazer. Foi ótimo. Foi ótimo, realmente. Coisa boa. Né? Até Obrigado. a segunda. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada.